Instalação do padrão. O padrão de entrada é o conjunto de instalações composto pelo medidor, aterramento, as chaves, barramento de distribuição, chave geral, etc. Então nós temos aqui a foto de um padrão. Aqui o poste, aqui entre os dutos de energia, a parte de telefone também passa aqui, estão separados. Aqui temos a caixa com os medidores. Embaixo temos a chave geral. Cada um dos medidores tem o seu disjuntor. Tá vendo? Aqui embaixo nós temos duas seções. São duas caixas de inspeção. Uma caixa de inspeção é do telefone e a outra caixa de inspeção é relativa à parte elétrica. Aqui no fundo nós temos também o aterramento. No caso desse prédio foram feitos 3 aterramentos para dar conta da carga. E o conjunto é esse. As companhias de energia têm exigido a utilização do disjuntor termoelétrico linha NEMA, aquele preto, esse da foto aqui, que desarma por aquecimento e que fornece uma resposta mais lenta que o branco, o eletromagnético, quando vem uma sobrecarga. Isso para que ocorra o desarmamento dos disjuntores internos do prédio sem que a chave geral se desarme. Então esse disjuntor termoelétrico, padrão NEMA, que é o padrão americano, ele desarma mais lentamente do que o disjuntor eletromagnético. Então se cair uma chave lá, essa chave geral ela continua. Só se a coisa for muito além ali dos circuitos individuais é que essa chave pode cair. A montagem do padrão exige mais perícia e seria necessário uma aula só para isto. Assim, em termos gerais, estamos tratando apenas das questões mais comuns, ou seja, capacitando o mestre de obras a conferir os serviços realizados e realizar as operações mais fáceis do dia a dia da obra. Outra exigência das companhias mais organizadas é que o eletricista que instala o quadro de energia tenha um credenciamento. É bom conferir se o profissional tem esse credenciamento, a fim de garantir que as instalações estejam dentro das regras e assim seja aprovada sem obrigatoriedade de realizar retoques. Além dos dutos de energia no poste, deve-se deixar um eletroduto para a entrada da fiação de telefone. Instalação esta sempre apartada, separada da elétrica. Faça o aterramento conforme já indicado, conforme o projeto. Se for instalar um gabinete de medidores, cuide que a alvenaria esteja bem chumbada na parede, para que não venha se deslocar do muro. E proteja-o das chuvas. Então ocorre que na hora de instalar a caixa de medidores, é feito um suporte de alvenaria e ela é colocada ali. Às vezes pode ser até parafusada, mas geralmente faz uma alvenaria. E essa alvenaria ela tem que estar chumbada na parede de trás. Aqui está segurando até a alvenaria com os pedaços de ripa, mas o ideal é que colocasse um ferro L para que a alvenaria da caixa fique bem presa, senão fica aquela rachadura. Quando termina, quando está tudo pronto, fica aquela rachadura parecendo até que está descolada da parede a caixa. Né? Tem que fazer isso dos dois lados, tem que ficar bem chumbada para não ficar com uma dilatação dos lados, para não ficar solta. Uma outra questão é que essa caixa ela tem que estar protegida da chuva. Então em cima é bom fazer uma aba para que a água da chuva não escorra para dentro do gabinete, para que a água da chuva vá para fora. Caixa de passagem e inspeção. A ligação entre as caixas de passagem e inspeção para a distribuição dos ramais deve ser feita por meio de eletrodutos de PVC rígido, se a via que sai do padrão para o quadro de distribuição for subterrânea. Então aqui entra o mesmo caso das lajes.
aonde pode sofrer uma pressão maior, usa-se o PVC rígido. Então a rede subterrânea é feita de PVC rígido, assim como é feito nas lajes, que vai receber a pressão do concreto para evitar que quebre, que torça o eletroduto e depois não dê para passar os cabos, os condutores. A instalação do padrão deverá obedecer ao projeto e deve-se manter uma distância de no máximo 10 centímetros entre o padrão, quadro de medição, e o poste de concreto. Deve-se instalar o poste encostado no muro da frente, testada do imóvel, ou no máximo 10 centímetros deste. Trata-se de exigência de muitas companhias para evitar-se os gatos. Faça certo da primeira vez para não ter que derrubar tudo depois. Então aqui nós temos um projeto, né? Esse aqui é o quadro de medição. Aqui temos o poste. O poste ele está separado 10 centímetros do quadro de medição. E aqui ele está encostado no muro, mas é tolerado que se fique até 10 centímetros do muro. Se ficar encostado é melhor. Então aqui nós temos o projeto desenhado, temos o muro da divisa, ele está a 10 centímetros do portão, né, e aqui nesse caso ele está encostado com o medidor. Então nós vemos aqui nesse caso que o poste está a 10 centímetros do quadro de medição, aqui, né? Ele está ligeiramente afastado da água. Temos aqui separado duas muretas, está separado aqui. Então em cima tem a proteção contra as intempéries. E aqui embaixo tem o aterramento. É feito bem no pé aqui, um dos aterramentos, né? Porque um quadro desse geralmente exige pelo menos 3 aterramentos. Aqui nessa foto nós já temos um serviço feito fora do padrão. A distância ultrapassou os 10 centímetros, o quadro está muito longe. Isso aqui pode dar problema na hora de pedir a ligação da rede. E o medidor aqui ficou meio que colado, né? Apesar que tem uma distância, mas ficou meio que colado. É bom que ele fique um pouco afastado. Aqui tem uma recomendação de 1 metro. É bom que ele fique ligeiramente a água para não ficar um pouco afastado da energia elétrica, é sempre bom, né? E agora nós vamos analisar aqui algumas caixas. Essa caixa aqui está com acabamento ruim, que facilita a infiltração de água. Aqui possivelmente seria o aterramento, né? Separado aqui a instalação elétrica e aqui a instalação de telefone. Temos aqui essa outra caixa também. Tá tudo tumultuado aqui, os fios. Está um pouco raso, né? Seria bom se tivesse um pouco mais fundo aqui para poder trabalhar. Pelo menos uns 20 centímetros abaixo da tampa já seria bom, para facilitaria o trabalho, né? Mas aqui ainda nem está terminado. Temos aqui também, faltou de vir a caixa de luz, telefone, campainha. Está tudo misturado aqui. Aqui foi feito enviesado. Essa aqui é para colocar a tomada do chuveiro, aquela tomada que nós falamos que era obrigatória. Nesse caso aqui foi feito de forma enviesada para encurtar o caminho. Está correto aqui, viu? Aqui nessa caixa aqui tem até cano d'água no meio da caixa de luz. Olha só que lambança que está aqui. Provavelmente uma caixa é de telefone, a outra é de luz. E aqui desce os canos de água. Instalações provisórias. As instalações provisórias de uma obra seguem as normas de segurança NR 12 e 18. Referem-se, entre outras coisas, aos equipamentos estacionários, tais como as betoneiras, guindastes, serras, no caso as serras de mesa, equipamentos menores como furadeiras, serra-mármore,
Esses equipamentos devem estar sempre assentados em seus lugares, possuir chaves elétricas especiais protegidas, evitar fios soltos pela obra, respeito aos dimensionamentos já estudados e muitas outras coisas mais. Cada equipamento vem com um manual indicando como deve ser feita a instalação. São inúmeras as formas, mas sempre se obedece os princípios básicos que já vimos. É mais comum que se utilize nesses equipamentos as chaves elétrica reversora, também chamada de comutadora, e a chave elétrica botoeira, liga e desliga. Chaves reversoras. As chaves reversoras são empregadas para efetuar a inversão do sentido de rotação dos motores elétricos, como no caso dos guindás esteiras. A posição central para estaciona o motor. As duas posições laterais alteram o sentido da energia eletromagnética, modificando assim o lado da rotação do motor, do sentido horário para o sentido anti-horário e vice-versa. Então nós temos aqui o desenho de uma chave reversora ou comutadora. A alavanca aqui está centralizada na posição desliga, e se eu puxar ela para o lado direito ou para o lado esquerdo, ela vai ligar de um lado ou vai ligar do outro. Então, conforme o lado que eu ligo, ela vai fazer com que o motor rode de um lado, ou se eu inverter a posição da chave, ela vai fazer com que o motor rotacione pelo outro sentido. O padrão dessas chaves é que ela tenha 2 ou 3 entradas. 2 entradas se for bifásico e 3 entradas se for trifásico. E 2 grupos de 3 entradas para controlar o motor. Então o motor que vai girar para a direita ou vai girar para a esquerda. Tudo é feito conforme a conexão com os conectores da chave e do motor. Para saber os fios que correspondem ao motor, deve-se observar o esquema que geralmente vem no equipamento ou o próprio manual e também o esquema da chave que está sendo utilizada. Então são 2 esquemas. Nós temos o esquema da chave, que vai indicar onde que é a entrada de energia e onde que é a entrada dos motores. E temos também o esquema do equipamento, do motor, que vai indicar lá qual que é a entrada e qual que é a saída, para nós conectarmos nos bornes, nas entradas. Então, sendo 3 de um lado, 3 do outro, mas se for bifásico, 2 entradas, se for trifásico, 3 entradas, vai dar em torno de 8 a 9 conectores. É só seguir o manual, parece complicado, mas seguindo o manual dá para montar essas chaves. Os equipamentos que vêm montados de fábrica podem vir com um sistema que identifica quando o motor chegou ao ponto de partida ou reversão automaticamente, como no caso dos guindás que para ao atingir o topo ou o chão. Então tem um sistema, uma chave ali que quando subiu o balde ali em cima, ele desliga a chave. Ou quando chegou no final, que desceu no chão, também desliga. Quando não é feito dessa forma, tem as botoeiras. Aí tem que fazer manualmente esse controle. Essa chave também pode ser utilizada como liga-desliga, quando utilizada somente metade dos seus recursos, ou seja, o motor é conectado somente em um dos 2 grupos de 3 entradas. Então nós vimos aqui na chave que ela tem o ponto central, que é o ponto que desliga, e 2 pontos laterais de ligação. Se for usar como liga e desliga, não vai usar os 2 lados, vai usar só um dos lados da chave. Então vai ser ligado os motores em um dos lados da chave e tem os bornes de entrada de energia que vão ser conectados. E aqui vai um aviso. Antes de alterar o sentido da rotação, cuide que o motor esteja parado. Então é bom evitar aqueles golpes que fica dando para desacelerar o motor. Espera o motor parar, aí sim efetua a inversão da rotação do motor. Chaves botoeiras. Botoeiras são elementos de comando que servem para ligar ou desligar contactores, exercendo uma ou mais funções simultaneamente.
Podem variar quanto às cores, formato, proteção do acionador, quantidade e tipo de contatos, a reação ao acionamento. Ela é muito versátil, essa chave. Pode ser utilizado em betoneira, serra, em guindastes, assim como a chave comutadora que nós já vimos, né? Como na chave reversora, sua instalação segue o esquema da chave e do equipamento em que será utilizado. Essa chave, como ela serve para várias funções, ela também vem com esquemas diferentes em cada chave dessa. Então tem que dar uma olhada no esquema da chave e no esquema do equipamento, do mesmo jeito que é feito na chave reversora. Ao lado segue uma tabela de cores com os comandos mais utilizados. Então, como nós vimos, essa é uma chave que é utilizada para muitas atividades e esses botões têm uma certa padronização. Vamos dar uma olhada aqui. Botão vermelho: parar, desligar, emergência. Aplicações típicas: parada de um ou mais motores, parada de unidades de uma máquina, parada de ciclo de operação, parada em caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento perigoso. Olha só, aqui ela funciona também como uma chave de proteção. Aí temos o botão verde ou preto, que é para ligar, dar partida, pulsar. As aplicações típicas são partida em um ou mais motores, partir unidades de uma máquina, operação por pulsos, energizar circuitos de comando. Então, às vezes, nós estamos ali subindo um balde de concreto ali, e conforme o equipamento, ele quer subindo devagarzinho, dá uma pulsação, sobe um pouco, aí solta. Ele serve como um pulsador também. Temos a chave amarela, que é a chave de interversão. Serve para retrocesso e interromper condições anormais. Aí temos a chave azul ou branca, que serve para qualquer outra função, exceto as de cima que estão aqui. Então aqui temos o reset de relés térmico, são equipamentos que tem o relé, aí o relé desliga e tem que dar o reset para que tudo funcione de novo. Aí usa o botão azul ou branco. Comando de funções auxiliares que não tenham correlação direta com o ciclo de operação da máquina. Leitura de plantas elétricas. Como já percebemos, para se evitar riscos, os projetos devem definir as necessidades orientadas pela NBR 5410 e distribuir os aparelhos elétricos, pontos de iluminação, porte da instalação, distribuição dos circuitos e especificações dos materiais. Cada engenheiro tem seu próprio método de demarcação dos pontos, pois sempre aparecem coisas novas. Contudo, existem algumas convenções. Consulte a parte em separado das plantas, as legendas, para saber o que significa cada figura ou símbolo. Então aqui nós vamos dar uma pequena noção de leitura de plantas. Aqui temos uma planta e embaixo nós temos o que significa esses símbolos. Então antes de ler uma planta, temos que entender o que significa isso daí. Então aqui nós vimos que um círculo cortado no meio representa um ponto de luz. Um meio círculo, uma arandela. Um retângulo dividido no meio, uma caixa de luz. Um S é o interruptor. O círculo cortado no meio, com um ganchinho para fora, a tomada. E aqui temos a tomada do chuveiro, que também é um círculo cortado aqui por três tracinhos, talvez por indicar bi ou tripolar. Aqui temos também a potência dos circuitos. O circuito 1 é 4.000 watts, é o chuveiro. O circuito 2, 800 watts. E o circuito 3, 800 watts. Então vamos analisar as plantas aqui. O que temos? Temos aqui a caixa de luz, né? A caixa de distribuição. E daqui sai o circuito 1, circuito 2 e o circuito 3. Circuito 3 ele vem aqui para a direita. O circuito 1 é o que vai lá para o chuveiro. E o circuito 2 ele vem aqui, pega o quarto, o banheiro e o outro quarto do fundo, né?
Então temos aqui que a lâmpada de 100 watts, esse número em cima quer dizer que a lâmpada é de 100 watts. Esse número embaixo diz que refere-se ao circuito 2. Aqui temos uma lâmpada de 100 watts. Embaixo está dizendo que faz parte do circuito 3. Aqui da mesma forma. Aqui temos uma arandela com lâmpada de 100 watts e que faz parte do circuito 3 também. Então temos aqui que o chuveiro ele vem no mesmo conduíte do circuito 2, o que não pode ocorrer. O chuveiro já vimos que tem que ter um circuito só para ele. Então aqui foi colocado no mesmo conduíte dois circuitos. Então ele passou aqui pela caixa de luz e foi até onde está o chuveiro. Então temos aqui os fios com as cores, nesse caso aqui está colorido, mas geralmente só se usa o símbolo. Aí nós vemos aqui o símbolo que significa. A gente já sabe que o L invertido azul é o neutro, que o T é o terra, esse T verde é o terra, e os outros dois são fases. Então aqui no chuveiro nós temos um terra, temos um fase e um neutro. Aí temos aqui na tomada também. Na tomada nós vemos aqui que tem um fase e um terra. Aliás, essa aqui é um interruptor. Então no interruptor aqui nós temos uma fase e um retorno. Né? Aqui nós temos no circuito 2 aqui também, temos uma fase, um retorno e um terra. Aqui tem um interruptor de luz e tem uma tomada. Aqui da mesma forma tem um fase, um neutro e um terra. Tá ligando as tomadas aqui. Certo? Então aqui nós tivemos uma noção mais ou menos do que se refere cada símbolo. Agora nós vamos ler uma planta que foi elaborada por um engenheiro. Então aqui eu tenho a parte elétrica, aqui eu tenho a legenda, aqui eu tenho a distribuição dos circuitos, aqui em cima o poste de luz, o gabinete. Aqui ao lado temos como será feito o aterramento. A primeira coisa que a gente faz é descobrir o que significa essa simbologia utilizada pelo engenheiro. Então nós vamos aqui ver a legenda, tá vendo? Aí nós sabemos que um retângulo cortado no meio, em preto e branco, é o quadro de distribuição. O retângulo preenchido é o quadro de medição, é o quadro lá do poste de luz. Aqui nós temos 3 flechas, uma flecha preenchida no meio, uma flecha vazia e uma flecha completa. A flecha preenchida no meio é a tomada média de 1,20 m. A tomada sem preenchimento é a tomada baixa, de 30 cm. E a tomada totalmente preenchida, aqui o triângulo totalmente preenchido, é a tomada alta, de 2,10 m. Nós temos aqui também uma inversão do triângulo aqui, que refere-se à tomada de TV. Temos o triângulo protegido por um círculo, que refere-se à tomada para telefone a 30 centímetros de altura. Temos uma letra S simples, que é o interruptor simples. Temos aqui o S2, que é o interruptor de 2 teclas. Temos aqui a luminária, o círculo aqui dividido em 3 partes, que é a luminária. Temos o quadrado com um X no meio, que é a caixa de passagem, 40 por 40. E aqui temos um quadrado sem preencher, que é o poste de concreto. O engenheiro já diz até que tipo de poste que deve se utilizar nessa instalação. Aqui nessa outra área temos o quadro de distribuição, um dos quadros, né, dessa planta. Então o circuito 1 é o circuito de iluminação, com voltagem de 220, são 6 lâmpadas de 100 watts, somando 600 watts. Ele calculou uma corrente de 2,7 amperes. A secção transversal, que é a bitola do fio, para o circuito de iluminação, ele definiu como sendo 1,5 milímetros quadrados.
Aqui o tipo de disjuntor é o DTM mais o DR, que é o disjuntor, aquele disjuntor comum mais a proteção DR. O número de polos é um disjuntor comum aqui, esse aqui desse circuito. E o DR ele é um disjuntor de duas seções, porque tem um fio que é o fio que vai ser aterrado, é o fio de aterramento, aquele fio verde, né? E aqui temos a corrente nominal, temos a corrente nominal de 15 amperes e a outra de 25. Essa corrente nominal é o que está indicado no disjuntor. E essa outra corrente aqui é aquele cálculo que nós fazemos para chegar à bitola do fio, ao disjuntor que vai ser utilizado. E aqui temos um esquema de como será feita a ligação, né? Nós vimos ali aquelas chaves, o quadro de distribuição, aqui 220, a potência total do quadro, a amperagem, a secção do quadro, que vai do quadro até o medidor. Aqui no caso ele colocou o fio de 6 milímetros. Aqui tem um circuito que é de 4.500 watts, que é o do chuveiro. Ele colocou 4 milímetros o fio. E nas tomadas aqui os tugs, né? Temos dois circuitos com tugs aqui. Ele colocou o fio de 2,5. Agora que nós já conhecemos a legenda, podemos então estudar. Então nós temos aqui o quadro de distribuição, e desse quadro de distribuição vão sair então os ramais, né? Esses aqui são os conduítes. Aqui tem um que vem direto para o banheiro, olha só aqui, é o circuito 4, vem direto para o banheiro. Então temos aqui um triângulo totalmente preenchido. Nós já vimos aqui que um triângulo totalmente preenchido refere-se a uma tomada alta de 2,10 metros, que é a tomada do chuveiro, né? Depois aqui nós temos um outro circuito que passa aqui pela cozinha. Então temos uma lâmpada de 100 watts, é o circuito número 1, né? E aí ele desce com uma tomada com o triângulo cortado no meio. Então é uma tomada que está no meio da parede. Vemos aqui o triângulo no meio, é uma tomada de 1,20 m. E daqui ele parte, vai para outra lâmpada. E aqui dessa lâmpada já sai mais tomada de nível baixo. Esse aqui é totalmente aberto, né, o triângulo. Então são tomadas de 30 centímetros. Aqui temos várias tomadas de 30 centímetros. Aqui temos uma tomada de 1,20 m, né? E aqui no meio dos fios nós temos, no meio dos conduítes, nós temos os fios que vão ser utilizados. Então a gente já sabe que esse em forma de T é o terra. Temos aqui um neutro, esse L invertido, e temos uma fase. Nós já estudamos isso, né? Isso aí tem que decorar. E aqui nós temos um interruptor S2, quer dizer, é um interruptor com duas teclas, tá? Vai acender duas luminárias, provavelmente essa luminária aqui dentro da cozinha, né? E uma outra luminária que pode ser uma área de serviço. Ainda está faltando um pedaço aqui na planta. Estaria do lado de fora, pode ser uma lâmpada do lado de fora, uma arandela, né? Aqui no banheiro nós temos um S comum, então ela está acendendo só a lâmpada do banheiro. Aqui no quarto temos também um S sozinho, uma tomada, um interruptor simples. Aqui eu diminuo um pouco a planta, então aquele S2, ao que tudo indica, ele acende a luz aqui da sala e a luz da varanda. Ele acende dois lugares, a sala e a varanda, né? Aqui temos um interruptor do quarto. O quarto tem quatro tomadas baixas, né? Aqui as 4 tomadas baixas. Aqui na sala nós já vimos, né? Tá faltando aqui a tomada de telefone
e de interfone. Nós não estamos achando aqui a minha tomada de TV, né? Talvez esteja, eu não tenha sido colocado, que tem na legenda, mas não está aqui. Então estaria, ver se na outra do lado está, não está, não foi colocado. Talvez esteja numa planta à parte, certo? Então aqui nós temos também o detalhe do poste, do medidor. Vejam que aqui, onde é a caixa, tem 4 medidores. Tem aqui do lado o barramento. E embaixo temos a proteção, que é o disjuntor geral nesse esquema. Aqui já está mais aberto. Vemos aqui o barramento, que ele estava fechado no outro esquema. Aqui aparece o disjuntor geral. Provavelmente um disjuntor trifásico. Aqui os barramentos, os 4 medidores. E aqui temos como será feito o aterramento. Então o engenheiro ele quer que faz uma caixa de 30 centímetros por 15 centímetros e que dentro dessa caixa geralmente já vem a gente já compra um negocinho de plástico, um cone de plástico ou mesmo uma caixinha de concreto, já mais ou menos as medidas. E dentro dessa caixa é feito o aterramento. Então é uma haste nesse caso aqui de 2,40 m. Ele entendeu que para segurar todo esse retorno é necessário uma haste de cobre de 2,40 m. E aqui nós temos o corte por cima, olhando de cima, né? Como é que ficaria? Aqui temos o corte lateral, olhando a caixa como se fosse um balde. E aqui nós temos a caixa sendo olhada de cima. Quem está olhando de cima, olhando para dentro da caixa, como é que iria ficar. Então creio que deu para ter uma ideia de como ler a planta. Isso depende, cada planta é diferente. Então temos, primeira coisa, pegar a legenda, depois estudar a planta, ver o que é que está sendo pedido, cada lugar, marcar direitinho a posição, né? Em cada, aqui ó, achamos aqui ó, estávamos procurando a TV, veja que foi feito numa planta separada, né? Aqui temos a TV e aqui temos o telefone, foi feito numa planta separada, foi separada da energia. O engenheiro achou melhor não misturar, tá? Aqui ele colocou uma antena de TV em cada quarto, né? Aqui uma TV em cada quarto, uma na sala, e o telefone ficou na sala também. E aqui por fora a caixa de passagem. Então das caixas de distribuição vem para a caixa de passagem aqui do lado de fora do prédio. E depois dessa caixa vai para a caixa de passagem embaixo do quadro medidor. E esses eletrodutos eles têm que ser rígidos. Eles não podem ser flexíveis, tá? Tem que ser rígidos. E aqui, olha só, nós temos o esquema de 4 apartamentos. Então, apartamento 1, apartamento 2, apartamento 3, apartamento 4. Em todos eles vão se usar cabos de 6 milímetros ligando os medidores, né, os medidores, o quadro de medição, até a caixa de distribuição que está dentro do apartamento. Então, são fios de 6 milímetros. E aqui nós temos o T, que é um fio terra. Temos o L, que é o fio neutro, e temos o fase. Cada um dos apartamentos vai receber um fase, um terra e um neutro. E dentro dessa caixa aqui, que está aqui na beira do apartamento, é onde se faz o aterramento do terra. E aqui nessa caixa, aqui perto do padrão, aliás, geralmente é perto, né, do padrão, se faz várias caixas, dependendo da quantidade de medidores. Nesse caso aqui, provavelmente vai ser uns 3 aterramentos. E é feito perto dessas caixas aqui. Os terra, os neutros, o retorno, né? O que vem da rua. Então são 2 aterramentos. Um aterramento do terra, aquele fio verde, que fica aqui nessa caixa de entrada do prédio. E o outro fio que é
o neutro, que é o retorno da rede, que é feito aqui no terreno, aqui na frente, geralmente aqui nesse caso umas 3 caixinhas que é feito para segurar todo o retorno do prédio. Bom, como eu estava dizendo, basta ler a legenda, analisar a planta. Agora, com as informações que nós temos, já tem condições de, com um pouquinho de exercício, de prática aí, conseguir ler essas plantas e efetuar os serviços. Bom, agora que o mestre aprendeu a executar os serviços, ler a planta, fiscalizar a obra, vamos então fazer o checklist dos serviços executados e eliminar os principais problemas que acontecem na hora da entrega, alguma coisa que fica faltando. Então é sempre bom fazer o checklist. Instalações internas. Vamos começar pelas instalações internas. Todas as lâmpadas acendem? Aí sim ou não? Se não acende, vamos ter que ver por quê. Vamos ter que analisar o circuito, desligando o disjuntor, ver se o problema é local, se o problema é na chave geral. Então vamos ter que analisar para ver o que está acontecendo. Todas as tomadas funcionam? Mesma coisa. Campainha, interfone funcionando? Tomada e antena de TV, está lá, está tudo instalado. Tomadas de telefone também estão lá. Todos os espelhos, tampas colocadas e nivelados com a parede. Às vezes você termina uma obra e fica aquele buraco sem o espelho. Tem que estar tudo pronto ali. Dispositivos de proteção instalados e funcionando, que é os disjuntores, está tudo funcionando. Nomenclatura dos dispositivos de proteção. Foi colocado para que serve cada circuito? Aterramento da proteção terra. Feitos conforme as exigências? Está tudo conforme? Então aqui tá tudo em ordem. Vamos passar para a próxima parte, quadro de medição. Distância do poste ao muro, máximo 10 cm. Tá 10 cm? Distância do quadro de medição ao poste, 10 cm. Tá mais que isso? E se tiver mais que isso, pode dar problema. De repente a companhia vai chegar e vai mandar você desmontar tudo, quebrar o muro, tirar o poste, colocar mais perto, ou pior ainda, mandar desmontar o quadro de medição para encostar no poste para ficar mais perto do muro. Olha só a dor de cabeça. Aterramento do quadro de distribuição feito conforme as exigências, número de hastes e distâncias, que de acordo com a carga do prédio vai ter um número de hastes de aterramento que tem que ser feito. Está conforme? A companhia vai chegar e vai ver lá se está tudo correto isso daí. Se não tiver, eles deixam lá um aviso ali no relógio ali dizendo que não está ok. E aí vai aquela burocracia. Além de você ter que arrumar, ainda tem que ir atrás da burocracia para vir a companhia de luz. Bitolas dos fios de acordo com o projeto e exigência da companhia. Não foi colocado fio equivocado? Foi colocado fio de um e-mail para o chuveiro? Se foi feito isso, vai dar problema, porque o fio vai esquentar, vai pegar fogo, vai desarmar o disjuntor. Então tem que estar tudo de acordo. Marcação correta das cores conforme a norma. Olha só isso, hein? Lá no quadro de medição tem que estar de acordo com as normas. Se não tiver, vem o pessoal da companhia elétrica, eles não instalam e diz que o fio não estava de acordo e vão embora. Viu? Então, no caso de não ter as cores corretas ali, pode-se utilizar a fita colorida, para eles saberem o que é fase, o que é neutro, o que é retorno ali, eles têm que saber claramente. Se foi usado o fio errado, tenta usar uma fita isolante colorida ali e ver se eles aceitam. E eles têm aceitado. Mas de repente pode achar um cara que não aceita, né? Identificação dos quadros com os apartamentos, casas, etc. Refere-se àquela numeração no quadro meditor, dizendo que esse daqui é do apartamento 1, esse é do apartamento 2, do apartamento 3, 4 e assim vai. Interfones. Identificação dos interfones com os apartamentos, casas, etc. Então tem que fazer também a identificação, colocar a numeração correta. Senão o pessoal chega, vai apertar o interfone ou uma campainha lá de um apartamento, vai dar no outro, e aí o
pessoal vai encher o saco para depois vir arrumar isso daí, né? Então, por hora, é isso aí. Tá? Chegamos ao final desta aula, que até agora foi a aula mais longa que nós já fizemos. E muita coisa que tinha, o que deu para passar e resumir, está aqui. Se for o caso, mais para frente a gente faz alguma coisa mais específica. Mas a princípio é isso aqui mesmo. Até mais. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.